importantíssimos, assim como vocês têm a medalha de madrepérola. Mas não precisa somente portar, precisa também empreender a fé significativa para aquele objeto de proteção que está empreendendo. Ademais, existe uma geometria consagrada àquele objeto, diante dos símbolos, diante da própria geometria do próprio amuleto, ou de uma geometria projetada, como o caso da medalha. Então é muito importante saber portar qualquer amuleto, porque às vezes muitas pessoas se colocam na postura do pescoço ou em outra parte do corpo, mas muitas vezes não sabem o verdadeiro e profundo significado, nunca se buscou nem saber a história daquela geometria e daquele amuleto. É muito importante que se verifique. A estrela de Salomão, por exemplo, é uma estrela que é colocada para o combate, principalmente de espíritos que estejam em vibração de consciência obsessiva. A estrela de Davi é um símbolo de proteção também, já que foi o alvo da pergunta, não é? E a estrela de Davi empreende a abertura de consciência para os aprendizados. Acredito que seja em sintonia com o que eu falei, para aprendizados em escolas iniciáticas. Então, aqueles que portam uma estrela de Davi, por exemplo, no pescoço, ou tem um símbolo em sua casa, por exemplo, são pessoas que colocam uma geometria consagrada à abertura de portais, à abertura de aprendizados em escolas iniciáticas, a manifestações ancestrais de ordens de livros consagrados espiritualmente. Então, prestando atenção a isso, se você está aberto para tais aberturas energéticas e espirituais, a adentrar a esses portais de conhecimento, por exemplo, utilize com observação, com consciência e com responsabilidade. Jamais negociando com a espiritualidade. Estou portando a geometria, o amuleto, logo não farei a minha parte, jamais. Cada um fazendo a sua parte diante da sua observação, porque senão o amuleto perde a sua eficácia diante da intenção negativa e diante da intenção de negociata do seu usuário. Precisa ter uma simbiose entre o amuleto e a pessoa que está portando. Da mesma forma que pessoas que portam cristais. Existem pessoas que portam cristais no pescoço ou em outra parte do corpo. É importante saber a história do cristal, para que serve, qual o histórico daquele cristal, por quanto tempo se pode utilizar aquele cristal em contato com o corpo físico, quais são as reverberações, os expurgos que podem ocasionar. Possivelmente também a autoobservação enquanto utiliza aquele cristal, observando também um ponto de equilíbrio para que não se empreenda a depredação das jazidas energéticas de cristais do planeta em prol da comercialização exagerada. Então é muito importante o equilíbrio, entender qual o propósito para que evite um retroalimento de comércios clandestinos, comércios visando tão somente a ordenança financeira e não o empreendimento curativo. Muito importante para aqueles que portem cristais diante das jazidas, todos têm responsabilidades diante da conservação das jazidas de cristais do planeta. Afinal, para se formar um cristal, precisa de milhares de anos, muitas vezes, a depender do cristal. Então é importante que você tenha a consciência quais os cristais que efetivamente te conectam e, consequentemente, dar o serviço a tais cristais junto com a sua caminhada e propósito espiritual. E não adquirir somente por
euforia somente por adquirir, Do consumismo, do né, exagerado. consumismo, porque este equilíbrio financeiro precisa ser equilibrado, principalmente, É normal se sentir desmotivado e triste com a espiritualidade. com a espiritualidade, entende? Sim. Então, acredito que você esteja triste. Puxa, por que a espiritualidade está permitindo que isso tudo aconteça? Acredito que a pergunta seja relacionado a isso. isso. Por que nós rezamos tantos, oramos tanto? Caríssima, acredito que você tenha feito a sua parte. E isso me ajudou bastante nesse processo. Caso não fossem as suas orações, por exemplo, as suas posturas diante da espiritualidade que você confia, muitas coisas piores poderiam já ter ocorrido. É importante, diante desta pergunta, verificarmos se existe efetivamente um Deus que ordena mortes e outro que conserva vidas. Obviamente, é uma única energia, Pai, Mãe, Divina Consciência. Fiz a oração, Pai, Mãe, Divina Consciência, único pulsar, diante dos aprendizados necessários e oportunos, diante da égide da espiritualidade. Tristezas são compreendidas diante das projeções de que você se coloca no lugar do outro, por conta da única certeza que os seres humanos têm, que é da passagem, que é do momento da morte. Então, muitas vezes, quando escutam uma notícia diante de muitas mortes, automaticamente o seu mental pode pensar: eu posso ser a próxima pessoa. E se eu fosse? E se fosse um parente? Se fosse um ente querido? Como seria? Então, automaticamente, é inevitável, diante da mente física, a empatia para com o outro, porque a morte é um assunto consagrado a todos. Todos que estão encarnados, os mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, passarão pela experiência novamente, porque o espírito já passou por outras experiências, tanto no planeta Terra quanto em outros planetas, por conta da passagem ao plano espiritual novamente. Então, na realidade, esta melancolia, essa tristeza, esse descrédito com a espiritualidade, coloca algumas pílulas de fé, de oração, de acreditar no Deus que você sempre bateu a sua cabeça no chão, que sempre colocou os seus joelhos no chão, dobrou os seus joelhos diante das suas orações. O planeta ainda mais precisa das suas orações. Não desista, não desista de você. Não coloque a culpa na espiritualidade quando está se reproduzindo muito do inconsciente dos mais de 8 bilhões que habitam este planeta. Muitas vezes você faz a sua parte, mas ainda precisa fazer um pouco mais. E quem ainda não está fazendo mais também, então é um momento de cada um fazer e dar um pouco a mais, fazendo uma revisão dos seus atos, palavras e comportamentos, empreendendo do que você fala e o que você faz, verificando se está sob a égide da verdade e da sintonia de servir a espiritualidade acreditada verdadeiramente. Me estendi um pouco, mas acredito É porque que... tem muita ligação. Por exemplo, Pai Damião, tem uma pessoa que quer saber o que são chips que o senhor mencionou na oração. sim. Mas assim, eu vou falar o que as pessoas querem, porque o senhor já pode falar e interligar os assuntos. Muitas pessoas estão com medo, falando que o terceiro olho está doendo, muitas dores de cabeça, cansaço, exaustão, o senhor falou semana passada, mas faz parte também. Daniela Rich, como serão os próximos meses com a pandemia? E se os trabalhadores da luz estão trabalhando à noite em projeção astral? O senhor pode fazer aí uma... Então, caso eu tenha esquecido de alguma Eu parte, falo, você vai me lembrando, não é? Vou começar com o terceiro olho. Tá. Não é que Essa muita está, gente dizendo que está com que dor. está associado Terceiro olho é ao, aqui na testa, ao né? chakra frontal, Frontal. não é? Na realidade, são reverberações da glândula pineal. Tá. A glândula pineal, que é um dispositivo tecnológico projetado no corpo físico, um dispositivo, assim como existem as pirâmides, assim como existem outros dispositivos plantados no planeta, assim como os cristais. São dispositivos tecnológicos projetados no corpo humano para a conexão com o divino e
planos de existências superiores, consciências superiores. Então, esta dor ou este incômodo que muitas pessoas devem estar sentindo no chakra frontal, Na cabeça no aqui. terceiro olho, Terceiro olho. como as pessoas classificam, na realidade, justamente sobre esse calibre que está sendo feito na glândula pineal. E aí eu aconselho que a todas as pessoas verifiquem quais são os alimentos, diante de conservantes muito industrializados, diante de líquidos e bebidas industrializadas, com produtos químicos em demasia. Faço um convite a uma reflexão. Como está a sua alimentação física? Não digo nem ainda espiritual. Como está a sua alimentação física? Observe como está a sua rotina. Verifique se você tem um tempo para se alimentar com calma, com tranquilidade, em horários confortáveis para o seu corpo. Muito importante, porque muitas pessoas falam, como fazer a conexão espiritual? Mas o seu corpo precisa também estar disponível para potencializar o alcance do seu espírito. O seu corpo estando em fragilidade, em convalescença, fica mais difícil, dificultoso esta conexão. Então a glândula pineal, esse dispositivo tecnológico fantástico colocado no corpo físico de cada criatura, na experiência humana, precisa de calibragem, e assim está sendo feito com todos. Não sei se as pessoas também estão sentindo tonturas. Sim, elas colocam Como tonturas, exaustão, como se cansaço. pisasse, estivesse tontas, como se fossem crises de labirintite. Isso. Como se fossem crises de labirintite, mesmo a pessoa não tendo o pré-diagnóstico de labirintite. Então está relacionado a esse movimento desse... Então este movimento da glândula pineal e consequentemente faz a conexão com os tímpanos. Então forma-se uma tríade. Então, formando a glândula pineal, os tímpanos, forma-se um triângulo, se vocês observarem, não é? Forma-se um triângulo, que é justamente essa tríade da conexão com esse dispositivo tecnológico diante do chakra coronário, para o estabelecimento dessas idas a essas escolas iniciáticas, diante dessas projeções, diante desses calibres. Muitos de vocês que estão em sintonia conosco, sim, não é? Sim. Sintonia conosco, estão trabalhando bastante espiritualmente. Isso. Pode ser natural um esgotamento físico. Diante desse esgotamento físico, na realidade é por conta da ressonância, do retorno do seu espírito, diante dessas projeções de trabalho espiritual,